E aí, turma? Cícero Carlos de Oliveira, esse é meu nome, aluno da Faculdade Batista do Cariri, cadeira de Introdução à Teologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre catolicismo romano, oportunidade aí dada pelo nosso professor, pastor Carlos Alberto. Catolicismo romano, o termo, ele surge ali no século XVI, tá? Durante a Reforma Protestante. Os católicos romanos, eles consideraram-se membros da Igreja de Cristo, a Igreja Universal, a Igreja fundada por Cristo e presidida ali pelo Bispo de Roma, tá? Pelo Papa, o legítimo herdeiro da suprema autoridade espiritual do apóstolo Pedro, e vigário, o vigário representante de Cristo, né? Então essa é a ideia aqui do termo catolicismo romano, e nós podemos entender claramente. Acerca da história, nós temos a ascensão do consenso católico. Embora o Novo Testamento ele vai sugerir uma pluralidade de liderança na igreja primitiva, por exemplo, mesmo ali nas igrejas locais, na virada do século I para o século II, já havia uma tendência de institucionalizar e também de concentrar a autoridade em um só bispo monárquico. Inácio de Antioquia, né, no princípio do século II, ele já estava instigando com veemência tanto a autoridade do bispo como a obediência a ele. Essa era uma ideia bem forte aqui, já ali no início do século II. Tá? A ascensão da autoridade do bispo, né, a ascensão papal, do bispo de Roma, né, essa posição ela estava ligada de uma forma íntima, tanto a fatores políticos e culturais, como fatores da história teológica, né? É algo bem forte, bem presente aqui. Quando Constantino ele divide ali o Império Romano em oriental e ocidental, ele estabelece Constantinopla como a nova capital de Roma, a capital do Império Romano, tá? Devido então a saques repetidos por parte de tribos bárbaras, a autoridade política de Roma ela entrou em colapso. E aí coube ao o bispo de Roma, usar então a sua influência para salvar aquela cidade. Aí foi nesse contexto que o bispo de Roma, assume então a autoridade política. Temos ainda também o grande cisma, que é a ruptura com a ortodoxia. A ruptura no Império Romano entre Ocidente Latino e Oriente Grego, bem como o fim de uma comunicação que era relativamente fácil, desfrutada ali em um período áureo do Império, resultaram ali em duas igrejas separadas, cada uma com idioma, costume, liturgia e também teologia particular. Segundo a informação já de James Sayers ali também, século 7 e 8, atritos entre o bispo de Roma e o patriarca ali de Constantinopla, envolvendo questões teológicas e de autoridade final da igreja, também foi um fator forte, um fator decisivo, tá? As coisas então chegaram ao ponto mais culminante em 1054. O Papa Leão IX, ele excomungou o patriarca de Constantinopla, e também o mesmo, então, o patriarca de Constantinopla, exclui o Papa e a Igreja Ocidental naquele mesmo ano. Algo muito forte também presente. Acerca da teologia, quanto ao catolicismo romano, nós podemos destacar aqui a transcendência de Deus. Deus é transcendente e o catolicismo romano, a ideia aqui, a ênfase recai sobre um Deus distante da humanidade. Até a arquitetura das catedrais, as catedrais medievais, elas sugerem um Deus exaltado, mas um Deus que ele está distante da humanidade. Esse Deus é santo e governa seu relacionamento com a humanidade por meio da lei. A sua autoridade é delegada a uma estrutura chamada igreja, né, que vai intermediar a sua presença. Nós temos também algumas raízes históricas e há um destaque aqui nos credos mais importantes. Temos o credo niceno, credo apostólico, o credo de Atanásio, né, e também nós temos a definição cristológica do Concílio de Calcedônia, né? Isso é algo também que é bem destacado. Temos os teólogos mais importantes, Agostinho de Hipona, e nós temos Tomás de Aquino. O Agostinho de Hipona, por exemplo, só uma observação aqui, século IV e século V, ele estabelece a pauta teológica já para o cristianismo ocidental do milênio seguinte, né? Tomás de Aquino, ele
ele apresenta então uma nova síntese, incorporando a recém-introduzida filosofia aristotélica, tá, em suas formulações. A justificação pela fé, em face do protestantismo aqui, nós temos a compreensão católica da justificação, que ela estava construída justamente sobre a explicação de Agostinho. Agostinho, submisso então à etimologia latina, ele traduz como tornar justo. E ensinava que a justificação ela era um processo pelo qual o cristão progressivamente se torna justo no seu caráter, né? E aí ela diretamente constitui base para a salvação. Os reformadores, por sua vez, na pessoa aí de Felipe Melanchthon e João Calvino, eles argumentavam que o termo grego revela que a justificação é uma declaração legal de absolvição, pronunciada por Deus com base então na justiça de outro. E esse outro, Cristo. Era a pessoa de Cristo. Imputada como crédito a favor do crente. Essa era a ideia, a contrapartida aqui do protestante, né? Temos o sacramentalismo e o sacerdotalismo. Os sacramentos, como já é de conhecimento, nós temos o batismo, entendido então como o rito de iniciação na comunidade cristã. Ela cancela o pecado original e que assim é necessário então para a salvação, é fundamental para a salvação. O batismo infantil, por exemplo, é visto no catolicismo como o resgate do recém-nascido da possibilidade de perdição. Durante o século V, ali, Agostinho argumentava que se o pecado original não fosse anulado no batismo infantil, não fazia sentido, né? Temos ainda, em segundo lugar, aqui a confirmação. A teologia que sustenta o sacramento da confirmação foi desenvolvida já no período medieval. A confirmação ela era considerada um dom do Espírito Santo para fortalecer a fé. Eucaristia, a ideia é dar graças. Desde a parte final do período já antigo, passando pelo período medieval, o conceito da transubstanciação ela era muito presente, estava ganhando um favor ali, né? A ideia é que ela foi se consolidando e até sendo dogmatizada no Quarto Concílio de Latrão, em 1215. Tá? Essa doutrina, de uma certa forma, ela sustenta que a missa é um sacrifício de Cristo, só que sem sangue, no qual o pão e o vinho são transubstanciados, né? A ideia de ser o próprio corpo e o sangue de Cristo, né? Os católicos veem essa ideia também, ainda hoje, né? É presente esse ensino, essa ideia aqui. Penitência, o sacramento da penitência, popularmente chamado de confissão, tem suas raízes também na Igreja Antiga, né? Ali os pecados graves, como adultério, idolatria, assassinato, exigiam o cumprimento de longos períodos de penitência, e as pessoas eram afastadas ali da comunhão, pessoas que estavam ali na penitência, pagando seus pecados, né? A ideia é que elas vestiam pano de saco, cobriam-se então de cinzas, e acontecia essa situação aí. A unção dos enfermos, chamada de extrema unção, ritos finais, né, antes do Vaticano II, por exemplo. Durante a Idade Média, ali, o rito da unção dos enfermos, ela foi sendo progressivamente reservada só para os moribundos. Mas aí o Vaticano restaurou essa ideia, esse contexto aqui, e resolveu então abrir para os enfermos, não só para os moribundos. A base bíblica que eles usam aqui é Tiago capítulo 5, verso 14 e verso 15. Matrimônio, no catolicismo, o casamento é visto como um sacramento sagrado, é algo forte, eles encaram como uma união indissolúvel, né? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem, Mateus 19 e 6. Essa resolução foi declarada então no Concílio de Florença, ratificada pelo Concílio de Trento. A igreja leva muito a sério isso. Ordens sagradas, desde o Vaticano II, ela reconhece que todos os cristãos são sacerdotes, em certo sentido, né? Porque o sacerdote confirmado pelo batismo é uma coisa e o sacerdote conferido pela ordenação é outra, né? Uma distinção aí, ela persiste entre esses dois âmbitos aqui. 3 níveis de ordenação na Igreja Católica: bispos, sacerdotes e diáconos, tá? Já os sacramentais, eles são mais do que uns objetos, eles são de fato, eles materializam a ação de Deus na vida do homem aqui, tá? Enquanto os sacramentos, ele já tem essa vertente diferente aqui, como já foi anunciada. Sacramentais produzem graça por meio da fé e da devoção do adorador, né? Eles são, tipo, você imaginar a questão do óleo,
óleo santo, batismo com água, as velas, as cinzas sagradas, crucifixos e as imagens, tá? Por fim, a questão da eclesiologia. A Igreja Católica se vê como uma representante comissionada de Deus aqui na Terra. A sua estrutura de poder é vertical, hierárquica e autoritária, tá? Como então uma mediadora consistente da presença de Deus na Terra, sendo o Papa o vigário de Cristo na Terra. A estrutura episcopal ela é monárquica. Historicamente, seu ensino sustenta-se que não há salvação em outro lugar que não seja na Igreja Católica. E as características dessa igreja, de uma igreja verdadeira, a igreja de Cristo, elas são unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. A missão da igreja resume-se em proclamação do evangelho, a celebração dos sacramentos, testemunho do evangelho e o serviço aos necessitados. Tá? Esse aqui foi aí o que Deus nos deu capacidade de trazer hoje. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja edificado nesse momento.